noite, amada igreja, graça e paz. É com muito prazer que hoje eu venho trazer a finalização, dessa exposição bíblica no livro de Jonas. Quem está aqui, os irmãos que estão presentes aqui estão desde o início, vendo o capítulo 1 e agora chegamos no capítulo 4. E essa história do livro de Jonas é uma história que ela é muito conhecida, contada em todas as EBDs, as crianças conhecem, e até tem até as pessoas do mundo conhecem, o homem que foi engolido pela baleia, que nem é baleia, grande peixe, a palavra de Deus nos fala. Então parece que às vezes, já conheço essa história, já sei o que vai falar, mas é incrível como que a palavra de Deus realmente se renova nas nossas vidas e como que temos tanto a aprender com essa história. Vamos fazer uma breve revisão daquilo que aconteceu no livro de Jonas, para a gente poder se situar e chegar no capítulo 4. Mas antes disso, vamos orar, pedindo a Deus a orientação do Espírito Santo para as nossas vidas. Deus amado, hoje, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a realmente ouvir a voz do Teu Espírito Santo, a compreender, Senhor, as mudanças, aquilo, Senhor, que precisamos ser transformados por Ti, ó Deus. Aquilo, Senhor, que precisamos abandonar, nos arrependermos, ó Deus, e caminharmos, Senhor, contigo, em verdadeira concordância com o Teu coração, ó Pai. Realmente tendo um coração grato e cheio de contentamento, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Bom, é interessante pensar que alguns de nós não gostam de assistir filme repetido, Mas tem muitos de nós que assistimos filmes várias vezes, o mesmo filme, e de novo, e de novo. E não só filmes, séries também, até novelas. E toda vez que você assiste de novo, você chega até a decorar as falas e talvez as emoções que aquela série, aquele filme traga, sejam iguais ou parecidas, mas sempre diferente. Mas a palavra de Deus, ela é muito além disso. Ela realmente, ela tem uma nova vida, ela se renova nos nossos corações. Ela realmente traz novidade para a nossa alma. Então, ler a palavra de Deus novamente, você nunca vai se arrepender, porque realmente tem coisas novas ali para o nosso coração. O livro de Jonas, ele começa com um profeta chamado por Deus para proclamar uma mensagem a outro povo, para os assírios na cidade de Nínive, um povo que é cruel e sanguinário. Vocês já viram isso na exposição no capítulo 1. Esse homem, por alguma razão, ele inicia uma fuga que o levou na direção oposta da sua missão. Ele enfrenta uma tempestade terrível e suas decisões vão afetar diretamente a vida daqueles que estão ao seu redor. Ele permanece obstinado em seu pecado e deseja a morte ao invés do arrependimento. Ele é lançado ao mar e engolido por um enorme peixe. 3 dias, não foi coincidência, a mesma quantidade de dias que Jesus passou no túmulo. Ali dentro, ele ora ao Senhor e reconhece o seu pecado, reconhece o poder de Deus, reconhece a misericórdia de Deus e reconhece que somente em Deus há salvação. Ele promete para Deus cumprir todas as suas promessas, tudo, obedecer a Deus em tudo e realmente cumprir a vontade de Deus. Então Deus dá uma segunda chance e preserva a vida de Jonas. Ele recebe novamente a mesma missão. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Ele obedece, mas algo inusitado acontece. Uma cidade que precisava pelo menos 3 dias para ser percorrida, foi percorrida em apenas um dia. Aí a gente fica pensando, Talvez ele estivesse muito motivado, ou talvez ele quisesse que acabasse o quanto antes aquela missão. A segunda opção provavelmente é a resposta. Diferentemente do povo de Israel, o povo de Nínive recebeu a profecia e se arrependeu dos seus pecados.
E até mesmo o rei se arrependeu, vestiu pano de saco e fez jejum. E algo surpreendente aconteceu ali. Toda uma cidade se rendeu a Deus. A mensagem foi recebida e algo nunca visto antes. Nem mesmo quando a gente para pensar na descida do Espírito Santo, no Pentecostes, o que aconteceu? Todas as pessoas se converteram? Não. Algumas pessoas até pensavam que os apóstolos estavam bêbados, né? Pedro teve que explicar: não, nós não estamos bêbados, ainda é 9 horas da manhã, nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo. Então, isso foi um episódio inédito, até na história da humanidade. Uma cidade inteira se render a Deus. E Deus perdoou o povo de Nínive. Bom, imagine só, nós temos nossos alvos evangelísticos. E se você prega para um alvo evangelístico, e ele recebe a mensagem, e se rende ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, qual seria a sua reação? Né? Você ficaria alegre, triste, com raiva? A resposta mais óbvia para a gente é a alegria, né? Porque nosso desejo é que toda alma se converta ao Senhor. Mas vamos ver como Jonas reagiu a isso. E agora a gente vai para o capítulo 4 para fazer a leitura do capítulo. Então eu peço para vocês que abram o capítulo 4 de vocês, no livro de Jonas, e acompanhem a leitura. Diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Bom, e termina com esse ponto de interrogação, né? O que para pessoas curiosas é horrível, porque você não sabe o que vai acontecer. É como aqueles filmes que terminam com continua, né? Só que aqui não vai continuar, nós não vamos saber qual foi a resposta de Jonas. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, a nossa grande ideia de hoje é: o Deus misericordioso trata o coração do servo rebelde, né? Vocês vão perceber, com certeza já perceberam, que esse livro ele fala inúmeras vezes da misericórdia de Deus, e ele fala inúmeras vezes da rebeldia de Jonas. Então esse contraste acontecendo no livro faz com que a gente consiga enxergar quantas vezes nós realmente somos rebeldes contra Deus, mesmo Deus sendo extremamente misericordioso. Bom, o primeiro ponto da nossa mensagem é: Deus ensina a amar a sua vontade, independente das nossas vontades. Aqui a gente está vendo a vontade de Jonas e a vontade de Deus sendo contrastada. Apesar de ele ser um mensageiro de Deus, por algum motivo e a gente sabe que ele era inimigo daquele povo, e esse é o motivo principal,
ele vai contra a alegria que Deus tem em salvar pessoas. Versículo 1 diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente, com isso enfureceu-se. Bom, Jonas está desgostoso com o resultado da sua pregação. A vontade de Jonas é contrária à vontade de Deus. Isso é algo difícil de compreender, pois normalmente qualquer pessoa que prega uma mensagem tem a intenção de ver a sua audiência se arrependendo. Uma coisa devemos tirar como lição aqui: não basta apenas dizermos amar a Deus. Não é só isso. Se você for perguntar das pessoas na rua, ele ama pessoas, tanto que perdoou aquele povo de Nínive. Veja o homem segundo o coração de Deus, Davi. Qual era o diferencial dele? Ele se arrependia verdadeiramente. E ele também amava aquilo que Deus amava. Ele queria ver o povo cumprindo a lei de Deus. Ele queria construir um templo para o Senhor. Ele queria participar da obra de Deus. Ele amava o povo escolhido de Deus. E mais, ele se deleitava na lei do Senhor. Ele se deleitava no próprio Deus. Ele dizia: teus mandamentos são como favos de mel. Estou falando de Davi aqui, né? Então, assim, é um exemplo para a gente de como que realmente está ligado com a vontade de Deus, está realmente alinhado com aquilo que Deus ama. É importante para as nossas vidas. E, infelizmente, Jonas, ele não tinha os mesmos desejos que Deus. Nem sempre é sobre o que fazemos, né? Mas sempre é por que fazemos o que fazemos. Então, não é o fato de você vir cantar, pregar, doar para a igreja, não é aquilo que você faz, mas a motivação daquilo que você faz que conta mais. Qual o motivo? E aqui a gente volta para o texto, para a pergunta, né? Mas afinal de contas, qual o motivo da fuga de Jonas e qual o motivo da fuga no capítulo 1? Porque se vocês forem ler o texto, vocês não vão ter essa resposta de primeiro. Então você vai ler no capítulo 1, você vê que Jonas fugiu. Mas não fala por que ele fugiu. Só diz que ele foi para Tarsis. A gente já conhece a história, a gente já sabe quem é o povo de Nínive, já entende o contexto. Mas o primeiro leitor, ou se você olhasse o texto e lesse pela primeira vez, você só teria essa resposta aqui no versículo 2 do capítulo 4, que diz assim: ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então, o motivo de Jonas ter fugido para Tarsis, na verdade, é porque ele conhecia o Deus dele, ele sabia que Deus era misericordioso, sabia que Deus era bondoso, cheio de misericórdia, cheio de benignidade, ele tinha uma boa teologia, ele conhecia os atributos de Deus, e por conhecer a Deus, ele sabia que Deus tinha uma possibilidade enorme de perdoar aquele povo, caso aquele povo se arrependesse. Então, o motivo de Jonas fugir é exatamente o fato de que Deus poderia salvar aquelas pessoas. E o fato de Jonas ter inimizade com aquele povo. Isso daqui é importante porque é uma coisa que eu sempre falo lá no GV. Se porventura o conhecimento nos impedisse de pecar, todos nós já não pecaríamos mais. Vamos supor, todo mundo sabe que mentir é pecado. Isso não é suficiente para você parar de mentir. Você tem que realmente se arrepender do seu pecado, ter uma convicção tal de que você ande na verdade. Então, saber que Deus é misericordioso não faz de mim uma pessoa grata, não faz de mim uma pessoa com contentamento. Então, Jonas, ele tinha conhecimento sobre Deus, ele tinha uma boa teologia, mas o coração dele não tinha sido transformado nesse sentido. Bom, devemos lembrar que no primeiro capítulo não é dito o motivo. Essa parte eu já falei. Aqui uma coisa. Jonas, ele acreditava que aquele povo não merecia perdão. E essa opinião de Jonas, ela não é toda errada. Porque nenhum de nós merece o perdão de Deus. Merecer o perdão de Deus não é uma coisa que faça sentido. Porque, na verdade, todos nós, o que nós merecemos? A condenação, a ira de Deus, a justiça de Deus sobre nós.
mas Deus vem com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça. E realmente aquele povo de Nínive não merecia o perdão de Deus. Mas esse povo que está aqui nessa igreja hoje também não merecia. Nós não merecíamos esse perdão. Então essa opinião de Jonas até que é verdadeira. Mas o problema aqui é quando nós somos igual a Jonas. Porque nós também achamos que algumas pessoas, em algumas situações, né, vendo no jornal ali, casos bizarros, terríveis, filhos que matam o pai, coisas terríveis que a gente sabe que existem nesse mundo, e você chega a pensar, nossa, será que um dia aquela pessoa ser perdoada, aquela pessoa que está lá na cadeia pública, e fica até um pouco angustiado, porque você sabe que você está julgando, mas você é tão pecador quanto. Porque o pecado contra Deus, qualquer pecado, todos eles são iguais. É verdade que socialmente isso é muito mais impactante para nós. Mas é verdade também que nenhum de nós merece o perdão de Deus. Mas a misericórdia e a graça de Deus sempre vem de uma forma maravilhosa sobre as nossas vidas. Graças a Deus por isso. Então fica mais claro o motivo da reação de Jonas. Ele também era nacionalista, né? O povo de Israel. Então ele tinha aquela rixa com Nínive, por motivação correta até, mas eles eram inimigos e ele não conseguia ver os ninivitas como alguém que pudessem ser salvos. Ele desejava que o povo fosse destruído. Ele não acreditava em segundas chances, mesmo que ele mesmo tivesse tido a sua segunda chance ali na barriga do peixe, né? Ele não queria a segunda chance para os ninivitas, mas ele recebeu uma segunda chance. Versículo 3 e 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Isso aqui é algo que se repete pelo menos umas 4 vezes, essa frase de Jonas. Olha, eu prefiro logo morrer. Me mata. Ele se jogou ali no mar, né? Ele pediu para morrer porque ele preferia morrer do que obedecer a Deus. Ele preferia morrer do que se arrepender do seu pecado. Aqui, quando Deus perdoa o povo de Nínive, ele fala, ele não quer ver isso. Então ele, olha, eu imploro, me tira a minha vida, eu não quero ver a salvação desse povo. E mais para frente ele ainda vai pedir novamente para morrer. Então, e agora ele está pedindo diretamente para Deus, né? Isso. Aqui nesse trecho, desse primeiro ponto, a gente tem algumas aplicações que são algumas perguntas para nós pensarmos sobre isso, né? Então, o quanto o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Quanto a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Realmente a minha vontade é a mesma vontade de Deus? Eu tenho tido um coração de Deus em mim? Eu tenho tido contentamento na vontade de Deus? Além disso, tenho sido eu misericordioso, assim como meu Deus tem sido misericordioso comigo? Eu tenho amado meus inimigos, assim como Cristo nos ordenou amar? Que é um desafio que vai além de nós, naturalmente humanos. Mas é por isso que é o Espírito Santo, através, agindo na nossa vida, que nos permite perdoar nossos inimigos, amar e orar por nossos inimigos. Não adianta a gente ficar praguejando contra os políticos, não adianta você praguejar contra o seu vizinho que colocou a música alta, não adianta você ficar irritado com o bar que está aqui na frente, fazendo barulho, não adianta. Isso é contrário ao que Deus deseja. Ele deseja que você ame aqueles que têm lhe perseguido, aqueles que estão contra você, talvez no seu trabalho, talvez por causa da sua fé. Ele deseja que você ame os seus inimigos. Bom, também é uma pergunta que fica, porque Jonas ele tem esse relacionamento de ficar ressentido com Deus. Ele vai orar para Deus, para reclamar para Deus, reclamar por Deus ser misericordioso. O versículo 2 é uma reclamação, uma oração, mas ele está reclamando sobre a misericórdia de Deus, sobre Deus ser bondoso e paciente e perdoar. Então, como tem sido o meu relacionamento com Deus? Eu tenho orado para Deus com um relacionamento infantil com Deus, onde eu sou como se fosse uma criança birrenta. Isso a gente tem que avaliar na nossa vida. Bom,
E uma última pergunta sobre esse ponto: eu tenho sido transformado pela mensagem que eu mesmo prego? Ou seja, Jonas pregava, ele enviava uma mensagem de um Deus misericordioso. Esse Deus tem transformado a minha vida? Ou só tenho o discurso e nada da transformação dentro de mim mesmo, daquilo que eu prego para os outros? Bom, indo para o nosso ponto 2, nós temos aqui: Deus revela sua misericórdia em meio à nossa rebeldia. No versículo 5, mostra Jonas saindo da cidade, indo para o leste da cidade. Ali ele construiu um abrigo e ele sentou à sombra desse abrigo e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Aqui fica uma questão, porque provavelmente ele ainda tinha algum tipo de expectativa de que Nínive fosse destruída, porque não fazia muito sentido ele vou sentar ali para ver o que vai acontecer com Nínive. Ele ainda tinha esperança que Deus destruísse Nínive, no final das contas. E ele nutre essa esperança sentando ali, se abrigando até, No versículo 6 ele fala: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Agora Deus novamente mostra a sua infinita misericórdia. Talvez nenhum de nós fizesse isso. Quer saber? Tu não quer? Então, ainda bem que nós não somos Deus, porque o nosso Deus ele é cheio de misericórdia. O que, por sinal, é claramente o que o livro nos mostra, vez após vez, a misericórdia de Deus sendo mostrada vez após vez nesse livro. E a gente vê a misericórdia de Deus em vários momentos, Por exemplo, quando ele salva Jonas, ele poupa a vida dos marinheiros também. Ele perdoa até o fato dos marinheiros terem jogado, eles, querendo ou não, eles jogaram uma pessoa no mar, sabiam que ali seria a morte certa. Ele perdoa os ninivitas. E uma misericórdia que é uma coisa que acontece na nossa vida também. Quando Deus chama Jonas e fala assim: vai pregar contra Nínive, isso já é um ato de misericórdia, se a gente for parar para pensar. Deus ele não tem nenhuma responsabilidade em avisar nada. Ele poderia muito bem destruir aquela cidade e aplicar a sua justiça, a sua ira. Mas, quando ele manda um mensageiro, ele desejava salvar aquela cidade, porque ele queria que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Então, assim, quando Deus pergunta: Adão, onde você está? Era a oportunidade de Adão dizer assim: eu pequei contra ti, Senhor. Quando Deus fala com a gente, é a oportunidade de misericordiosa de Deus, de nós chegarmos diante de Deus e falar assim: Deus, tu poderia me disciplinar, sabe, com a tua vara, mas tu vem cheio do amor, do teu amor, da tua misericórdia, me avisar. É como vocês, a maioria que é pai, mãe, fala pro menino: olha, faz assim, senão você sabe o que vai acontecer. E avisa 2, 3, 4, 5. E quando ele faz, adivinha só, às vezes ainda tem o perdão, o amor, a misericórdia, o abraço. E Deus, ele é muito além disso. Então o ato de misericórdia de Deus, quando ele vem até nós através da sua mensagem e fala pra gente: olha, você está pecando contra mim, se arrependa do seu pecado. Então eu estou querendo dizer que Deus, ele revela essa misericórdia dele na palavra dele. Ele revela essa misericórdia dele constantemente também na nossa vida. E é interessante porque, se você for conversar com muitas pessoas, até mesmo crentes, mas a maioria ímpios, eles vão achar que Deus não. Nossa, Deus é cruel, é impetuoso. Deus não é um Deus de misericórdia, é um Deus bravo, principalmente Deus do Antigo Testamento, Só que Deus nunca mudou, Ele sempre foi esse Deus misericordioso. Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Então, esse Deus que nós conhecemos aqui, cheio de misericórdia, é o mesmo Deus nas nossas vidas. E é o Deus também que nos preserva todos os dias, que renova a misericórdia dEle. A cada manhã, a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas. E isso é o motivo de não sermos consumidos. Bom, é engraçado até ver como que o mundo
né, ver Deus diferente da gente, que a gente enxerga claramente a misericórdia de Deus, e Deus vem até nós, sendo que Ele não tem nenhuma responsabilidade de chegar até nós, mas Ele vem por causa do amor dEle. E essa noite Deus está chamando a gente ao arrependimento, para nós abandonarmos um pouco a vida de misericórdia e começarmos a viver pela graça. Porque a misericórdia, ela é aquilo, né, que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E a graça é o favor imerecido de Deus. Então, não é bom vivermos em pecado pensando assim: olha, eu estou em pecado, mas como Deus é misericordioso, então Ele vai agir com bondade comigo. Não, porque não experimentar da graça de Deus, que também é maravilhosa nas nossas vidas. E quando nós caímos, quando nós pecarmos, vamos experimentar também da misericórdia do Senhor. Bom, voltando aqui para o texto, vemos que Jonas se alegrou com a bênção de Deus, mas, no versículo 7, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela acabou secando ao nascer do sol. Deus trouxe um vento oriental muito quente, bateu na cabeça de Jonas, a ponto que ele quase desmaiou. E com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mais uma vez, Jonas desejando a morte, o que é algo muito pesado, né? A gente sabe. E aquela situação, né? Enquanto Deus colocou a planta, olha, Deus está sendo misericordioso comigo, aí eu estou feliz, eu estou alegre, está tudo bem. Mas Deus coloca uma provação na minha vida, aí eu já coloco Deus de lado. Poxa, Deus não cuida de mim. A gente é assim também. Quando está tudo bem, a gente fica feliz, Deus é misericordioso, mas aperta um pouquinho a gente já começa a achar que Deus esqueceu da gente. Obrigado. Vou beber rapidamente. Bom, e aqui mais uma vez parece que Jonas tem uma solução sempre rápida e eficiente, que é a morte, né? Ele acha que a morte é a solução para tudo. Jonas só está feliz quando ele tem benefícios, né? Então ele tem esse relacionamento onde, poxa, se Deus cuidar de mim, ok, mas senão eu fico irritado, descontente. E ainda bem que nós conhecemos essa história, porque a gente conhece várias histórias bíblicas onde muitas vezes Deus disse sim, Deus curou, Deus ressuscitou, e outras vezes Deus disse não. Deus permitiu o apedrejamento, Deus permitiu a perseguição. Então, e é o mesmo Deus de misericórdia. Por quê? Porque Ele tem propósitos para a nossa vida. E cada decisão dele tem uma sabedoria por trás. Bom, aqui também me lembra, eu não sou pai, né? Todo mundo sabe, a maioria me conhece aqui, sabe que eu não tenho filhos, mas eu acho que todos os pais vão se identificar, porque é aquela coisa, ainda bem que Deus não diz sim pra gente sempre. Graças a Deus que Ele sempre, graças a Ele, né, que o não vem, porque todo mundo sabe o que vai acontecer se você disser sim para o seu filho todas as vezes. Todas as vezes um sim para o seu filho. Como é que ele vai crescer? Quem vai ser ele no futuro, né? Então, Deus ele não trata os seus filhos assim, sempre fazendo a nossa vontade, a nosso bel prazer. Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe e Ele diz muitos nãos para a gente. E como que nós respondemos a esses nãos de Deus? Nós ficamos irados, com raiva, como Jonas ficou? Nós ficamos irritados com a vontade de Deus na nossa vida? Ou nós obedecemos e começamos a ter um coração cheio de contentamento na vontade de Deus? Bom, Deus ele traz disciplina aos seus filhos, né, para restaurar nossas vidas e restaurar nosso coração. E Ele também queria restaurar Jonas. Ele estava ali questionando Jonas para restaurar Jonas. Algumas aplicações nesse ponto também seriam: será que a minha alegria no Senhor só dura enquanto eu estou sendo abençoado? Depois, quando não tem mais a bênção de Deus, eu já não tenho mais alegria no Senhor? Como é que tem sido, né? Novamente, essa pergunta. Tenho sido imaturo no meu relacionamento com Deus? Tenho sido aquele tipo de pessoa que só quer os benefícios de estar perto de Deus, que só quero as bênçãos? Se porventura acontecesse o que aconteceu com Jonas, com Jó, né? Na história de Jó, que ele perdeu tudo.
como que eu reagiria? Eu também reagiria como Jó reagiu? Ou só tá bom quando todas as coisas estão a meu favor? Eu tenho enxergado essa misericórdia de Deus na minha vida e tenho buscado a graça de Deus também, tenho buscado viver pela graça. Bom, e aí a gente pode avaliar também o nosso comportamento, né? Porque às vezes a gente faz essas perguntas e a gente começa a pensar assim, talvez eu realmente esteja tirando nota 10, né? Eu tenho um coração grato e tudo mais, mas realmente a gente tem que ir no mais profundo do nosso coração e às vezes perceber que quando furou o pneu, você já praguejou, você já ficou irritado, ou seja, uma coisa pequena já tirou a paciência, já tirou do sério, já esqueceu a misericórdia de Deus, já esqueceu a graça. Alguém falou atravessado com você, você já ficou irritado, você já acha que aquela pessoa não merece também nenhuma oração sua. É engraçado isso, porque a gente nos avalia muito positivamente quando provações pequenas nós somos reprovados muitas vezes. Então é bom nós irmos no mais profundo do nosso coração, enxergar como tem sido realmente a nossa reação diante dos nãos de Deus. E indo agora para finalizar, o nosso terceiro ponto, Deus confronta o coração rebelde e ingrato. Deus confronta o nosso coração. Acredite, se você está caminhando longe de Deus e você é filho de Deus, Ele vai te confrontar, Ele vai trazer a disciplina. Ele não é porque nós acabamos nos desviando em algum momento que Ele vai nos abandonar. Continuamos sendo filhos de Deus e devemos sim ser disciplinados por Ele. E isso é a prova de que somos filhos, não bastardos. Isso é a prova de que Ele nos ama. Porque o Pai que ama, disciplina. E o nosso Pai nos ama. Aqui no versículo 9, né, para finalizarmos, de 9 até 11, diz assim: Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. E eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mais uma vez, né? Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 habitantes que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aí aqui ficou aquele ponto de interrogação e que a gente vai já tentar descobrir por que esse ponto de interrogação está aí. Toda essa fúria de Jonas tinha alguma razão? Bom, na opinião de Deus, está claro que não. E Deus, Ele até argumenta, né? Deus não precisa argumentar, mas como Deus, isso também faz parte da misericórdia de Deus, de moldar o nosso coração e moldar o nosso pensamento a entendermos a forma de Deus pensar. Então Ele começa a mudar. Olha, filho, por que você está assim? Se dessa forma é melhor. Então Ele vai nos ensinando, Ele vai nos direcionando de uma forma maravilhosa. E Ele está fazendo isso com Jonas aqui. Aqui vemos que para Jonas o amor às coisas era mais importante do que as pessoas. Ele valorizou literalmente mais uma planta do que 120.000 pessoas. E isso a gente vê que Jonas ele não estava com nenhum tipo de misericórdia sobre a vida daquelas pessoas, nenhum tipo de empatia. E a gente pode pensar, eles eram um povo sanguinário, eles eram um povo cruel, eles empalavam pessoas, é verdade, mas o julgamento, ele vem de Deus. O nosso papel como mensageiro do Senhor é proclamar a verdade, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus e clamar que nós também não caiamos nos mesmos erros e pecados. O nosso papel como cristão também é proclamar o Evangelho do Senhor e crer que Deus tem poder para salvar, seja quem for. E Jonas, ele não tinha esse tipo de amor pelas pessoas, né? Inclusive, o papel da igreja é um papel de amar pessoas. Se você não ama seres humanos, pessoas, talvez até, tem algumas pessoas que dizem, eu prefiro animal, que animal não me dá trabalho. Olha o egoísmo aí, né? Que animal, ele sempre está feliz. Realmente, porque o homem,
O ser humano é difícil, nós somos pecadores, somos caídos. Se você está esperando, você tem uma expectativa no outro ser humano, a perfeição, que ele vai estar sempre pronto para você, sempre alegre, sempre feliz, você está vivendo até no mundo errado, porque nós estamos no mundo caído. A maldição do pecado está sobre nós. Então, e ainda por cima, você se vê superior, porque você não enxerga que você é tão pecador quanto seu irmão. Bom, eu queria falar sobre essa questão de inversão de valores, sobre amar mais coisas em animais e plantas do que pessoas, né? Hoje em dia a gente vive isso, né? Tem um aniversário para o cachorro, mas não tem uma doação para a pessoa que está necessitada. Tem gente que realmente gasta muito dinheiro com aniversário de cachorro, acredite. Um apego excessivo aos bens materiais. Casais que estão adiando a paternidade porque eles querem se divertir um pouco mais. Eles querem ser mais felizes, né? Curtir mais a juventude. É tão bom e tudo mais. O hedonismo, né, da nossa geração. O importante é meu prazer. Motivos egoístas. E eu acho que o pior de todos, o aborto, de modo deliberado e escancarado, que é apenas por conveniência, né? Simplesmente a pessoa, não quero esse filho agora, nesse momento. Nos países, né, que já é permitido o aborto, a maioria das pessoas não é questão financeira, não é questão de doença, não é nada disso, é simplesmente por conveniência. Não estou falando que esses outros motivos são motivos plausíveis, não, mas a maior motivação é: estou jovem, ainda tenho que curtir minha vida, então para que vou ter um filho agora, vou ter que parar minha vida para cuidar desse filho? É mais fácil abortar. Tá, gente, eu não concordo com isso. É só a nossa realidade, a realidade que nós vivemos nesse mundo. É como o mundo tem tratado a vida humana. É como a vida humana tem sido importante para a nossa sociedade. É essa a importância que eles dão. Bom, é o retrato da nossa sociedade. Outro aspecto importante são os nossos injustos e rápidos julgamentos. Como queremos a justiça sendo feita para o outro, mas a graça para as nossas vidas. Então, quero justiça de Deus aqui, mas graça de Deus para a minha vida. Isso é um pensamento errado, isso é um pensamento que vai contra até aquilo que Cristo nos ensinou, né? De que realmente devemos nos humilhar e considerar o outro superior a nós. E se um dia Deus agiu com misericórdia na minha vida, me perdoando meus pecados, perdoando a minha vida de escuridão, de trevas, como que eu não posso, como é que eu, com uma dívida tão grande que nem 1000 vidas poderia pagar, como eu não posso perdoar aquele que está ao meu lado? Como que eu não posso olhar com amor o meu irmão que às vezes está caído em pecado e precisa da minha ajuda, precisa da bondade de Deus através da minha vida, da bondade de Deus através da igreja do Senhor. Bom, quando olhamos ao redor e vemos os erros dos outros, somos categóricos na sentença, apesar de que nunca foi dada essa responsabilidade de sermos juízes, né? O chamado 2 pesos, 2 medidas. Deus está confrontando o coração de Jonas, e aqui a conversa é direta. Isso já aconteceu outras vezes na palavra de Deus. Ele intervém na história do seu mensageiro para levá-lo ao arrependimento, para que ele enxergasse o seu próprio coração. O livro termina sem a resposta de Jonas, o que a primeiro momento para mim é ruim, porque eu sou curioso, gostaria muito de saber, talvez na eternidade, né, final dessa história. Mas por outro lado, não é tão relevante, porque quem está aqui hoje, nessa noite, é que precisa responder essa pergunta. É nós que precisamos de uma resolução. Deus está falando conosco, então é nós que devemos responder para Deus nessa noite. É nós que devemos nos arrepender e desviarmos do caminho mau. E se temos encontrado algum aspecto de Jonas na nossa vida, devemos nos arrepender e responder ao Senhor em obediência e mudança de vida, como Ele deseja.
Bom, devemos ser convencidos por Deus que não há motivo para agirmos como crianças mimadas. Não há motivo para vivermos uma vida norteada por aquilo que gostamos e desgostamos. Isso é uma coisa que não existe para o crente. Você não morreu para essa vida? Cristo não vive em você? Você não pertence? Você não tem um dono? Então como que nós somos tão... Eu gosto disso, tem que ser desse jeito, essa é a minha vontade? Não. Se você morreu para viver a vida de Cristo, é Cristo que tem que ter a vontade dentro de você. Você tem que se anular, você tem que morrer para si mesmo todos os dias, mortificar a sua carne, abandonar os seus próprios desejos egoístas, viver os desejos, a vontade de Deus na sua vida. Somos servos e queremos ter o coração do nosso Deus, o mesmo coração cheio de misericórdia que um dia nos alcançou. Sermos alguém que morremos, somos alguém que morremos para nós mesmos, para passar uma vida que vive a vida de Cristo. Morrer para a nossa vontade. Tudo é dele e tudo é para ele. Não é bom que nós nos encontremos lutando contra a vontade de Deus. Porque adivinha só quem vai ganhar? A vontade de Deus vai ganhar. Se você estiver nessa batalha da sua vontade com a vontade de Deus, já pode desistir dessa batalha, que não faz sentido. Viva a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Amém.